Aí, entramos ao vivo. Entendeu? Então, boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência à nossa penúltima aula do curso de oração. A semana que vem tem mais uma, só daí termina, são 5 aulas. Hoje é a quarta, né? Isso. Quarta aula. Então, vamos fazer mais hoje, mais a próxima e aí termina o nosso curso de oração. Então, vamos fazer uma oração, então, para a gente começar a aula. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração tem que ser calma. A oração tem que ter calma. Tem que pensar. Pensar cada frase, cada palavra. Vamos lá. Eu sempre começo essas aulas com algumas orientações, coisas que a gente vai percebendo aí. Pô, na próxima aula tem que falar isso, porque senão às vezes não fica bem claro, até porque outras pessoas acabam assistindo as aulas aí, e essas coisas têm que ser bem claras, assim, para não gerar confusão. Esse tipo de aula, a gente fala sobre mística, sobre teologia, dogma, tem que ser bem esclarecido, assim, para não gerar confusão. O que eu estou ensinando para vocês não é uma técnica, né? Não é uma... Eu não estou ensinando para vocês a técnica, eu estou tentando estimular vocês a rezar, é isso que eu estou falando. Só que para ensinar a rezar, a gente precisa abrir mão de alguma parte rígida, que é aquilo que dá a parte material, digamos assim, da oração, né? E nessa parte material ela tem as suas partes, né? Existe um todo, né? Um todo, a gente chama de todo potencial, né? E tem as suas partes potenciais, um todo integral, digamos assim, tem as suas partes integrais. Tirando aquela parte, o todo não existe. Então a gente tenta dizer o que é o todo, o que são as partes, né? Então isso parece que você está ensinando uma técnica, coisa e tal. De certo modo até mas eu não quero que vocês se detenham na técnica, né? Eu estou estimulando vocês a rezar, né? E para isso eu tenho que expor de uma maneira que vocês possam entender. Isso faz parecer que é uma técnica, né? Mas a técnica por si mesma não... Né? Nós vimos na aula passada lá no COR. A técnica em si mesma não faz sentido. Não é que ela não faz sentido, ela não resolve o problema. A técnica por si mesma ela não é a oração, né? Você tem a técnica, eu vou fazer a oração, vou ter a técnica. Pode fazer tudo direitinho. Agora eu vou fazer o sinal da cruz, agora eu vou sentar, agora eu vou fazer o sinal da cruz, agora eu vou fazer uma oração vocal, agora eu vou fazer um ato de fé, agora eu vou fazer o ato, vou fazer a oração afetiva, que é o 3º grau de oração, agora eu vou fazer a oração de simplicidade, que é o 4º grau de oração, e vai dar tudo certo. Não vai. Se você não fizer como tem que ser, você se entregar para Deus, você ter fé total ali, você se concentrar, pela tua fé, você sentir a presença de Deus ali, que Ele está ali te sustentando no ser, está te dando a graça, tá? Cristo está iluminando a tua mente. Se tu não tivesse essa tomada de consciência, a oração em si mesma, a estrutura da oração, ela não... Né? É que nem a missa. A missa por si mesma, ela é fonte de graças infinitas, mas você depende de você chegar ali na missa e estar bem concentrado, você poder absorver aquilo ali, né? Você fazer parte daquilo ali, né? Você fazer parte, a hora que o padre diz assim, agora vamos confessar nossos pecados veniais, você confessa mesmo, né? Agora vamos escutar as escrituras, aí você presta atenção nas escrituras, bem como tu está fazendo na oração, né? Você presta atenção nas escrituras, né? Agora o ofertório, aí tu se oferece para Deus, você oferece as tuas imperfeições para serem pregadas naquela cruz, para você, os teus pecados para serem pregados naquela cruz ali, você se oferece a Cristo, eu sou teu aqui, eu quero, né? Agora na consagração ali tem a morte do Cristo ali, né? A consagração das duas espécies separadamente, então ali é a morte, agora Cristo está morrendo aqui, e eu quero morrer com ele, estou morrendo, meu homem antigo está morrendo com Cristo ali agora, né? Depois tem
a comunhão, né? Então tem toda uma preparação para a comunhão, aí depois tu comunga, aí tem o pós-comunhão ali, que você faz uma oração de recolhimento ali, né? Uma oração de simplicidade ali, você crê, simplesmente você crê que a hóstia é o Cristo, não precisa mais nada, tu está ali profundamente ali, dedicado por ali. Bom, aí a missa faz efeito, gente. Ela pode fazer efeito, mesmo que tu não faça nada disso aí, porque ela por si só ela faz efeito infinito, mas se você fizer isso aí, vai sair outra pessoa da missa. E a oração também, deve tu saber uma estrutura toda, você saber toda a estrutura da missa, e você não chega lá na missa, agora eu sei o que está acontecendo, mas eu não me entrego para isso aí, né? Agora, se você está... A oração é a mesma coisa, então não dá para você deter na estrutura, no esquema da oração, você tem que se entregar na oração, tá? Recapitulando, agora fazendo uma recapitulação das últimas aulas, então, só para a gente poder entrar na aula de hoje. A oração vocal, então a oração existe 9 graus de oração. Nós vamos aqui nesse curso vamos deter nos primeiros 4 graus de oração: oração vocal, oração meditativa, oração afetiva, que eu não falei ainda, e oração de simplicidade, que é o 4º grau, que eu não falei ainda. Vai ser na próxima aula falar das últimas 2. Eu já falei alguma coisinha sobre elas. E depois os primeiros 4 graus dependem da gente, depende da nossa vontade. Nós estamos na via séptica. Depois entra na via mística, daí é o 5º, 6º, 7º, até o 9º, é a via mística. Aí depende de Deus que infundir a graça dele, não depende de ti. Aqui do grau de oração para adiante não depende de ti. Até o 4º depende de ti. A gente está no que a gente chama de via séptica, quer dizer, depende da tua vontade. Claro, depende da graça também, né? Mas depende de ti. Então Deus faz com você colaborando. Então nós estamos estudando os primeiros 4 graus de oração, que é o que nós vamos se deter nesse curso em relação à oração privada, né? Não estamos falando da oração litúrgica. Recapitulando, a oração vocal, que é o 1º grau de oração. A oração vocal ela serve para te preparar para o 2º grau de oração, que é a oração que a gente chama de oração de Jesus, que é a oração meditativa. Abre o olho, claro. Certo? Então a oração vocal ela serve para te preparar para a oração meditativa, ou oração de Jesus, ou a meditação. Quando que você sente que na tua oração vocal, e a oração vocal, diga-se de passagem, ela tem a função de você, é uma oração principalmente que você pede para Deus, principalmente a fé e a graça do Espírito Santo, que é o que você vai ser importante para o 2º grau de oração. Então a oração vocal ela serve para te preparar para o 2º grau de oração, que é a meditação da palavra. Então quando você estiver, agora eu estou atento, eu estou bem aqui, eu já estou na minha cela interior, eu já consegui me desligar, estou no meu quarto ali, com a porta fechada ali, fiz a minha cela, estou na minha cela interior, afastei todas as preocupações minhas do mundo ali, agora eu vou começar a fazer a oração vocal, né? Vou começar a pedir a Deus a fé, pedir a Deus o Espírito Santo. Quando que eu sei que eu posso passar para a oração de meditação? É quando eu já estou num recolhimento que eu percebo que eu já consigo ter uma atenção para a palavra e consigo, já tenho condições de entender o que a palavra está falando. Então tu faz a oração vocal até você perceber, não, agora eu acho que eu já consigo, eu estou concentrado o suficiente para ler a palavra adequadamente, para eu poder, quando eu estiver agitado ali, não, fica na oração vocal, vai fazendo a tua oração vocal, vai pedindo, vai rezando, vai pedindo, até que você, não, agora, né? Se tu se manter na oração vocal sempre, você não evolui na oração, né? Então chega uma hora que tu tem que parar com a oração vocal. Não, agora eu quero ler a palavra, me dá vontade de ler a palavra, eu quero ler a palavra. Aí você passa para a segunda parte da oração. Então a oração vocal é uma preparação para a oração meditativa, né? Na oração meditativa, nós conversamos na última aula que para a oração meditativa, para ela ser oração, e qualquer oração tem que ter, digamos, a alma da oração, é o ato de fé, que a gente chama de ato de fé, né? O que é o ato de fé? Quando a gente reza uma Ave Maria, tipo que eu estava rezando aqui, você tem que fazer o ato de fé. Ave Maria, tem que perceber quem é Maria. Cheia de graça, então, o que é o cheia de graça? Tem que perceber o que é o cheia de graça.
Não pode passar para frente sem saber o que é o cheio de graça. O Senhor está contigo. Tem que ter um deslumbre do que é o Senhor está contigo. O Senhor está com ela. Tem que entender isso aí. Não adianta passar para frente. Bendita seja tu entre todas as mulheres. Tem que entender. Só depois tu passa para a próxima. Se tu rezar corrido, você não está fazendo o ato de fé. Você não está entendendo a oração. Tu está só repetindo. Até um papagaio repete. Se tu ensinar a Ave Maria para o papagaio, ele fala. Mas ele está fazendo o ato de fé, não faz ato de fé para Deus. E a gente não pode ser papagaio também. A gente tem que fazer o ato de fé, concentrado. Claro, é mais fácil durante a oração privada você fazer isso aqui. Na oração litúrgica, na oração coletiva, às vezes não dá, porque as pessoas não sabem o que fazer ato de fé. Então eles fazem corrida, mas você tem que pelo menos fazer um ato de fé rápido, tem que tentar pelo menos se adaptar aquilo ali e fazer o melhor possível. Né? Vai rezar o terço lá, né? Terço dos homens, terço das mulheres, terço dos jovens. Ali as pessoas não sabem o que é ato de fé. As pessoas não sabem o que é o ato de fé, mas tu tem que tentar, pelo menos, entender cada palavra da oração. Ave Maria, tem que fazer um esforço ali para você, naquele rapidão ali, você tentar. Ave Maria, tá? Maria, eu sei que é Maria, cheia de graça, tal, cheia que está cheia de graça, Deus Deus toda a galera, né? Tentar fazer esse ato de fé. Claro, na oração privada tu tem todo o tempo do mundo para fazer. Por isso que a oração privada é importante, né? Por isso que ela é impetratória, ela eleva a tua alma, ela faz você andar no caminho da perfeição, ela faz você não caminhar mais no caminho da perfeição, ela faz você correr no caminho da perfeição. Né? Por isso que a oração privada ela é fundamental, quem está na vida cristã, quem é católico, tem que fazer uma oração privada. Então nós falamos da oração vocal, que é o primeiro grau, ou é a primeira morada de Santa Teresa. Então você fazer a oração vocal bem feita, tu está na primeira morada. Você entra para a segunda morada dela quando você passa pela porta estreita. O que é essa porta estreita? É você fazer o ato de fé. É você meditar bem a palavra. A oração meditativa ela é a chave para você adentrar a uma outra morada, você entrar dentro, você é a porta estreita. Então, o ato de fé é importante. O que é o ato de fé? O ato de fé nós falamos na última aula que o ato de fé são duas vias. Uma depende de mim, outra depende de Deus. A que depende de mim faz a minha vontade forçar a minha inteligência a ler o Evangelho. A ler. É só isso que eu tenho que fazer no ato de fé. Então a minha vontade, na verdade eu já estou na primeira, quando eu sento lá, quando eu entro no quarto e fecho a porta, lá no comecinho, eu já estou fazendo a minha primeira parte do ato de fé. A minha vontade já está me forçando a minha vontade já está agindo para eu rezar. Eu já estou fazendo o ato de fé, né? Quando chega na hora de eu passar para o segundo grau de oração, aí essa minha vontade vai forçar a minha inteligência agora, que ela já estava sendo usada a minha inteligência na oração vocal. Estava sendo usada. Agora ela vai ser usada mais ainda agora para eu ler o que está escrito, ler a palavra. Ler a palavra e entender. Quando eu começo a ler a palavra e entendo o que está escrito, aí começa a segunda fase do ato de fé. Aí o Cristo vai iluminar a minha inteligência, para eu entender. Se eu estou lendo, estou entendendo, é porque existe uma luz, é aquilo que o Santo Agostinho falou. Quando eu li a palavra e eu cria, eu percebia que a minha inteligência, eu ficava inteligente, eu percebia que a minha mente se alargava, eu percebia que eu compreendia a palavra. Por quê? Porque ele leu lá no prólogo que existia uma luz, que é a luz do Cristo, que iluminava as pessoas que se abriam à luz. Né? Então, a minha vontade força a minha inteligência a ler a palavra, a minha inteligência recebe uma luz, que é a luz do Cristo, eu entendo, além de eu entender ainda, eu vou aceitar a palavra, aí que está o negócio também. Então, alguém me diz assim, mas para aí, então qualquer um que entender está recebendo a luz do Cristo, é possível, mas está recebendo, você pode ter certeza que está, ele pode estar recebendo ou não pode estar recebendo. Agora, você pode ter certeza que você está recebendo a hora que você entender a palavra, você aderir à palavra, você tem que aceitar a palavra. Não é só assim, eu entendi que o Cristo quer dizer isso aí. Eu entendi que o Cristo
no quarto dia foi lá visitar o amigo dele que estava morto, Lázaro, e ressuscitou Lázaro. Eu entendi isso aí. Mas eu não sei, não, acho que é história isso aí. Eu acho que não é bem assim. Então o Cristo não iluminou a tua inteligência. Entendeu? Então, para eu ter certeza que o Cristo agora o Cristo está iluminando minha inteligência. Então, é porque eu entendi e eu aceito. Aceito sem questionar. Mas se eu questionar 1%, né? Então tu faltou a luz, você não se abriu a luz, a semente foi jogada num terreno pedregoso ali, entendeu? Ou eu aceitei agora, mas daqui um pouquinho já não, mas eu acho que já não é. Então, quer dizer, a semente começou a brotar e os espinhos abafaram, né? Mas eu aceitei, eu li e eu aceitei isso aqui. Eu acredito que aconteceu e assim mesmo, eu acredito que ele ressuscitou Lázaro lá no quarto dia, lá estava podre, lá fedendo já, e aí ele ressuscitou. Eu acredito mesmo. Bom, então a luz, a palavra do Cristo, a semente do agricultor caiu em terra fértil. Na tua mente é terra fértil, você acreditou. E aí quando você acredita e adere à palavra, tem que ter, porque fé, o que é fé? Fé é você crer e aderir à palavra, né? Deixa eu ver. Ato do intelecto movido pela vontade para assentir. Eu assento, eu acredito. Então, quando Cristo ilumina a tua inteligência, aí a tua inteligência vai forçar a tua vontade a fazer o quê? Antes é minha vontade, é uma via dupla, o lado de fé é via dupla. Primeiro é minha vontade que força a minha inteligência a ler, certo? Depois a minha inteligência, então eu leio e acredito e vou aderir, aí porque o Cristo está agindo. Então, essa minha vontade iluminada pela luz do Cristo vai forçar a minha vontade agora. Já é o inverso. Antes era a vontade força a inteligência, agora a inteligência força a vontade. A fazer o quê? O que a vontade faz? Ela ama. Aí já tem a ação do Espírito Santo. Lá na inteligência, a hora que eu leio, eu entendo e eu acredito e eu adiro. Como é que é, doutor? Eu tenho, eu tomo, eu assento. Eu assento, assento. Então você pode ter certeza que o Cristo está te iluminando. E aí vai forçar a tua vontade. Ele vai mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na tua vontade e você vai amar. Amar o quê? Aquela luz que está te iluminando. Porque ainda você tem as outras partes da oração, né? Então agora, na oração meditativa, tem que acontecer isso aí. Você tem que ter a certeza que o Cristo está te iluminando. Tu está rezando, está entendendo e tu está ali percebendo. O Cristo está aqui, a luz do Cristo está agindo em mim agora, porque eu estou entendendo que eu estou entendendo isso aqui. Né? Eu estou entendendo isso aqui. E não só eu estou entendendo, como eu aceito isso aqui. Eu aceito. Eu acredito que o Lázaro, e eu aceito, dou minha vida contra uma opinião que diga que o Lázaro não ressuscitou mesmo, não é assim metaforicamente, ele ressuscitou mesmo, ele levantou e saiu. Dá a tua vida, se alguém diz assim, não ressuscitou nada, se tu acreditar eu te mato, dá a tua vida, se tu dá a tua vida você está sentindo, se tu não dá a tua vida você não está sentindo. Porque esse aceito ele tem que ser colocado em prática depois. Eu assentir. Porque se você não está acreditando naquilo ali que tu está lendo, não é que tu está com pouca fé, realmente você não tem fé. Você não tem fé. Né? Santo Agostinho vai dizer, o Santo Tomás de Aquino vai dizer na Suma, ou você tem fé ou você não tem fé. Não tem meio termo. Para mim me falta a fé. Não. Você pode, a tua fé pode ser que não esteja... você não conseguiu entender a coisa aí. Então, por isso que você não conseguiu assentir aí. Porque você não entendeu. A luz não está agindo na tua inteligência. Você tem que rezar mais, tem que estudar mais, você tem que... A fé pode ser mais ou menos desenvolvida? Sim. Mas não é que você assim... Mas não é no sentido de que assim... Agora eu não tenho fé, agora eu tenho um pouquinho... Agora eu tenho um pouquinho, mais um pouquinho... Agora eu tenho mais... Aí até chegar lá na fé mesmo. Entendeu? Ou tu tem fé ou tu não tem. O que está acontecendo às vezes que pode ser que você não
você não entendeu o que a palavra está dizendo. Então, se eu não entendi, não tem como eu assentir ou não assentir, porque eu não entendi. Eu não sei o que é a semente, eu não sei o que é o agricultor, eu não sei o que são as noivas lá que foram com a luminária sem azeite. Eu não entendo, não estou entendendo. Então não tem como eu assentir se eu não estou entendendo. Agora, se você entendeu e você não assentiu, é porque você não tem fé. Entendeu? Entendeu? A primeira objeção não, a objeção que pode ser feita é se a fé pode te levar à falsidade. Por exemplo, então eu fiz uma oração vocal, acho que agora eu estou em condições de passar para o segundo grau de oração. Aí eu pego a Bíblia lá, né? Eu já separei o texto que eu quero ler. Aí eu pego o texto e aí eu vou ler o texto. Aí eu vou ler o texto e vou entender. Eu quero entender, eu quero assentir. Esse entender, assentir pode ser resultado de uma falsidade, tipo, eu entendi errado e assenti errado. Aí Santo Tomás aqui vai dizer o seguinte. Por exemplo, falando em linguagem mais, eu posso interpretar errado. Aí Santo Tomás aqui vai falar o seguinte. Não posso. Não. Leonardo, eu tinha sempre... Só pegar aqui na página 48. Tá. Pode falar. Quanto à multiplicação dos pães. Dizia, tá, simplesmente cada um tinha um pouquinho e... Deu um monte. Daí justifica o que, né? Todo mundo dá um pouco. Mas não. Cada um tinha um pouquinho e subiu para um monte. Multiplicou mesmo, né? Multiplicou mesmo. Isso. Se você, nessa época, por exemplo, eu também já pensei isso. Mas será, mano? Depois sobrou 5 cestos. É porque eu não tinha fé naquela época. Agora, se a gente tem fé, você diz, não, cara, é isso. Jesus Cristo abriu as portas do céu para nós, velho. Multiplicar minha dúzia de pão é a coisa mais fácil do mundo. Pro Cristo, né? Já nunca passou pela experiência na tua casa de você olhar assim, fazer comida, vai um monte de gente fazer a comida assim, acho que vai faltar, e aí sobra. Já não aconteceu tu fazer comida ali, de repente outro vai na casa de alguém ali, olha ali, putz, vai faltar, e quando começou sobrou. Eu já vi várias vezes, chegar assim, putz, acho que vai faltar. E aí não, as pessoas comem, todo mundo come ali. Olha aqui, ó. Então é um negócio assim, será que eu posso? Se eu tiver fé, né? Eu tenho que ter fé. Se eu tiver fé, porque a fé lida com o quê? A fé lida com as verdades primeiras. A fé lida com a verdade primeiro. Então não é fé em qualquer coisa. Não é fé no Lohan, no Rafael, no Galone, fé na não sei quem, né? Fé no deputado. Não é fé em qualquer um e não é fé em qualquer coisa. É fé na verdade primeira. Eu tenho fé, eu acredito que Deus é Deus, que Cristo é Filho de Deus, que o Espírito Santo vem do Pai e vem do Filho. Eu acredito que Cristo encarnou, eu acredito na ressurreição, eu acredito na morte, eu acredito nos milagres. Isso que é fé nas coisas primeiras. Se eu acredito mesmo nisso, quando eu leio a Bíblia, eu não posso errar, eu não vou errar. Por quê? Assim também na fé, se considerarmos a razão formal do objeto, quer dizer, qual é o objeto da fé? É a verdade primeira, é a verdade primeira, não tem verdade, não tem falsidade. Se o meu objeto é a verdade, se eu estou olhando para a verdade, na fé, se considerarmos a razão formal do objeto, quer dizer, a verdade, outra não é do que a verdade primeira, então. Pois a fé da qual falamos não dá o seu assentimento a alguma coisa a não ser que seja revelado por Deus. Se a minha fé é na verdade, eu acredito e aceito na verdade, quando tu está lendo a verdade, você não pode chegar na falsidade. Porque no ser não tem o não ser. Sim. É.
Aquilo que não é, não pode ter o é. Né? Daí se conclui que ela se apoia na verdade divina como meio. Certo? Então não tem essa, mas eu vou ler e vou... Então aí nós chegamos a uma conclusão bárbara. Quando o protestante ele leu a Bíblia e interpretou errado, o que aconteceu com ele? Quando como é que o Lutero leu e interpretou errado, o que aconteceu com ele? Ele não tinha fé. Então quando você lê a Bíblia e você interpreta ela errado, a teu bel prazer, não é que você tem pouca fé ou você interpretou errado, não é que você não tem fé. Porque se você tiver fé, você não interpreta errado. Então não pode, se a gente tiver fé, e a hora que a gente está lendo o Evangelho e tentando pegar a verdade que está ali, você não tem como você errar. No caso, Santo Tomás de Aquino diria que ele não entendeu. Não é que ele não entendeu. Sim, ele não entendeu, mas por quê? Porque ele não tinha fé. Ele até pode ter entendido. Ele até pode ter entendido, porque para você entender... Não aceitou. Só que você tem que assentir. A fé, não esquece, é entender e assentir. Isso, aceitar. Aceitar. Não aceitou. Se tu tem uma verdade, tem a verdade. Então ali na verdade, é a verdade primeira. Então ali não pode ter erro. Na verdade não pode ter erro. Se você entendeu a verdade, como é que tu errou? É porque você não tinha fé. Ou você entendeu errado, ou você não assentiu, e aí você inventou qualquer coisa. Na verdade você não tinha a luz do Cristo estava terminando. Uma coisa estava desequilibrada, de aceitar e a fita. Na verdade a luz do Cristo não estava terminando. Não, tem que ser como o personagem do Alto da Compadecida. Eu não sei, só sei que é assim. É assim. Exato. Não precisa muita coisa. Eu não sei, só sei que é assim. Foi assim. E pronto. Não tenha dúvida. Eu não sou a Suna, né? Ele era muito... Ora, então lembra qual é o objeto da fé? O objeto da fé é a verdade primeira, é a verdade. Isso aqui é verdade, não tem nenhuma falsidade aqui, é a verdade. Então se tu está lendo a Bíblia, tu está lendo a verdade primeira, é a revelação. Então sobre a falsidade, ora, como foi dito, a razão formal do objeto da fé é a verdade primeira. Portanto, nada pode estar sob a fé, senão enquanto estiver sob a verdade primeira, sob a qual não pode haver falsidade. Assim como o não ente não pode estar compreendido sobre o ser, nem o mal sobre a bondade. Deve concluir, pois, que a fé não é suscetível de falsidade. Então, quando você está fazendo o segundo grau de oração, que é está fazendo o ato de fé, você está lendo, você está entendendo, você está sentindo e você está entendendo, não tem como errar. Se você errou, se você tirou conclusões precipitadas ou falsas, é porque você não tinha fé. Aí você não aprendeu a luz. Eu penso que o questionamento não tem, né? Tem. Todo mundo teve algum momento, pelo menos, mesmo que já esteja com uma fé mais avançada. Mas eu também tive questionamentos. Mas no momento que tu pensa assim, até para contar para as pessoas dizem, mas tu acredita mesmo na história, isso, que ela falou dos pães, enfim, todos os milagres. Mas aí tu pensa assim, tipo, eu pelo menos respondo, para quem criou tudo, né? Quem criou como é que se diz, os animais, criou o universo, que era só noite, né? Criou tudo. O milagre não é de nada, não é nada. É o que eu falei, né? Para quem ressuscitou, quem abriu as portas do céu para nós, ressuscitar um morto. Até porque Deus, eu acredito, não é humano, né? Não é humano. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Isso não é nada para quem criou isso. Não tem como chegar na compreensão da palavra, nesse segundo grau da oração, sem estar sendo iluminado pelo Cristo. Tu tem que ser iluminado pelo Cristo. Algo... Se você entende, se tu está lendo e está entendendo. Então a única forma de eu ler e não entender, ou de eu ter uma interpretação totalmente distorcida da verdade, é eu não estar tendo a luz do Cristo. Isso. E por conta de não estar tendo fé. Isso aí. Eu queria ler achar uma coisa que me sublinhei aqui, mas agora não vou conseguir.
Então, o segundo grau da oração é você tem que tomar, só quando você está rezando, você tem que tomar esse grau de consciência aí. Pô, eu estou lendo aqui, e agora eu estou entendendo isso aqui. Se eu estou entendendo, a luz do Cristo está me iluminando. A luz do Cristo está me iluminando. E aí você chega uma hora na oração, que aí você para o livro, aí você começa a meditar. Então, agora eu quero entender isso que eu li, iluminado pela luz do Cristo. Isso tem que ser uma tomada de consciência. Agora eu quero entender o que eu estou lendo, porque Cristo está me iluminando, porque eu estou entendendo. E aí você começa a tentar tirar a verdade daquilo lá. Então eu estou lendo lá, Maria via tudo, meditava e guardava no coração. Então, o que quer dizer isso? Bom, eu estou entendendo. Ela via tudo, ela meditava, assim como eu estou fazendo, meditando. Ela entendia e guardava no coração. Então o que é isso? Aquilo que ela rezava, que ela via, que ela meditava, aquilo que eu estou fazendo, ela guardava no coração. O que é guardar no coração? É levar contigo para onde você for. É assentir. É assentir e levar contigo onde você. Então, durante todo o teu dia, então a oração essa que eu estou falando, que nós temos que fazer meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, que Santa Teresa diz, olha, no mínimo 2 horas. Na verdade, não é no mínimo 2 horas, é 24 horas por dia. Essas 2 horas é a oração. Depois que termina a oração, você vai ter a tua vida. Agora vou tocar minha vida. Esse tocar a tua vida, Baseado você tem que estar sempre lembrando do que você rezou durante as 24 horas. Por quê? Porque o quarto grau de oração, que é a simples, que é a oração de simplicidade, é o que você vai fazer durante o teu dia inteiro. A hora que você vê alguma coisa, você vai pensar, aí tem a mão de Deus. A hora que você passa por uma igreja, Cristo está aí dentro. A hora que você vê um pobre, você vê, o Cristo está ali. Isso é o quarto grau de oração, que você faz durante todo o teu dia. A hora que você vê um pobre lá, e você sente a necessidade de pegar uma marmita e dar para o cara, e você vai lá e faz e dá para o cara sem saber, e você não se identifica para ele, você vai lá e dá, cara, vou fazer para ti. E tu pega tira a costa e vai embora, hein? Não tira foto, não tira nada. Você te dá aquele lampejo, eu preciso dar uma coisa para esse cara aqui. Você vai lá, pega a marmita, compra e volta lá e acha o cara, tá aqui, ó, cara, vou fazer para ti. Não, mas por que não? Só pega. A hora que você vê uma coisa bonita, sei lá, uma flor, um pássaro, olha como Deus é bom, olha como Deus é perfeito, se Ele fez isso aqui perfeito. Sabe aquele simples olhar, assim, que você tem uma tirada? Essa é a oração de simplicidade. Parece ser uma coisa absurda, né? A nossa simplicidade. E agradecer. E agradecer. A hora que você vê tá lá na tua casa, de repente tu vê uma imagem da Sagrada Família, da Nossa Senhora, você tem uma intuição ali, né? A minha mãe. E a Sagrada Família. Tomara que minha família seja igual a tua. Coisa sempre. Isso é o quarto grau de oração. É a terceira morada. Terceira morada. Só que tem gente que não consegue. Passa por uma imagem, passa por uma cruz, passa por uma igreja, passa por um pobre lá. Não tá nem ver. Passa. Não que a gente. Eu não estou dizendo que eu sou assim também, né? Por exemplo, o professor, o Galão está falando depois, o perfeito. Não, eu também várias vezes, mas algumas vezes eu tento, agora que eu estudei a oração, eu tento fazer um esforço, porque o quarto da oração ainda depende de mim. Então eu tento fazer um esforço, dizer, minha mãe, né? Cheia de graça, sei lá, ter uma intuição, entendeu? Ficar cuidando das coisas, para tentar achar Deus ali, a presença de Deus, né? Esse é o quarto grau da oração. Então, quando você tem a oração afetiva e o segundo grau da oração e você faz a meditação, você começa a amar. Amar o quê? Primeiro, depois que tu medita e você entendeu aquilo ali, não é interpretar. Quem interpreta é protestante, nós entendemos. Eu entendi o que é o que eu estou lendo aqui. Eu entendi o que eu estou lendo. Eu entendi que Cristo subiu a montanha com 3 apóstolos aqui, e lá ele resplandeceu, coisa e tal. Tá, e aconteceu isso aí, mas então parei. Mas se o Cristo resplandeceu, e isso é um sinal de transformação do Cristo, porque ele transfigurou, ele ia ressuscitar, então, mas essa transformação ocorre comigo também. Quando eu estou rezando, quando eu estou no caminho da perfeição, essa transformação está acontecendo comigo também.
Eu estou muito bem me preparando para a ressurreição dos mortos. Eu estou muito bem preparando para ver o Pai. É o que está fazendo com ele. Então, eu entendi. Então, tenta trazer sempre o Evangelho para a tua vida. Né? Isso é que é entender. Não é interpretar, fazer um tratado de teologia. Não é isso. É você tentar pegar o Evangelho que tu está lendo e trazer para a tua vida. O que eu tiro de fruto disso aqui? E aí, então eu tenho que... Então, se o Cristo se transfigurou, eu também posso me transfigurar da maneira humana, da maneira que a gente tem, né? Através das virtudes, para eu melhorar a minha vida, para eu caminhar na caminho da perfeição. Né? Isso que é entender. E aí eu levo isso, depois da oração, eu levo para o resto do meu dia. Tá? E aí eu passo a amar a luz. Porque o Cristo está fazendo eu entender, e a sentir, e entender aquilo ali. E aquilo ali está sendo bom para mim, porque eu vou levar para a minha vida isso que eu estou lendo no Evangelho, ou na Bíblia que seja, ou na vida dos santos, qualquer texto. É bom para mim. Eu começo a amar a luz do Cristo. Aí, conforme eu estou ali evoluindo no grau de oração, eu começo a perceber, daí eu começo a entrar no terceiro grau de oração, eu começo a perceber se a luz do Cristo está ali, iluminando, fazendo eu entender a palavra e a sentir. Então o Cristo está presente. O Cristo está ali também. É uma tomada de consciência. Então tem que ter consciência. Esse é o terceiro grau de oração, chamada oração afetiva. Dizer, eu passo a amar o Cristo. Né? Entenderam até aí? O segundo grau de oração? E o terceiro grau de oração é a oração afetiva? Tá. Vamos falar do Pai Nosso agora. Que horas são? 46. Tá, temos 20 minutos ainda. 20 minutos acho que dá. Me passei, não era para tanto. Vamos falar do Pai Nosso. O Pai Nosso, eu vou tentar falar do Pai Nosso e isso eu não li em lugar nenhum, assim, isso aí que eu vou falar para vocês, mas tem lógica. Eu vou tentar, claro, baseado naquilo que eu já li sobre o Pai Nosso, vamos tentar trazer o Pai Nosso para o caminho da perfeição. Eu falei para vocês, nós estamos no caminho da perfeição, estamos? Com a graça santificante, a nossa vida interior ganha vida pela graça santificante e nós começamos a caminhar no caminho da perfeição, certo? Isso eu também entendi, né? Porque eu falei várias vezes, né? Nós caminhamos no caminho da perfeição. Se eu estou caminhando no caminho da perfeição, vocês vão perceber que o Pai Nosso é esse caminho da perfeição. Vocês vão perceber no final, se eu conseguir me expressar. Depois que eu digo Pai Nosso, Pai, então é Pai Nosso, é meu Pai, é de vocês, e é Pai do Cristo, não é isso? Isso dá para a gente ter dúvida que o Pai é nosso, porque não sou eu que estou dizendo, nem São João da Cruz, nem Santa Teresinha, nem Santa Teresa, foi o Cristo que falou. E quando vocês rezarem, digam Pai Nosso. Ele não disse, quando vocês rezarem, diga Pai do Cristo. Não, ele não falou isso, ele falou Pai Nosso. Nós quem? O Cristo está ensinando de vocês, né? Então o Pai é nosso, é nosso. E tanto é assim porque sabe que foi ele que criou a nossa alma. Ele criou todas as coisas, inclusive criou a nossa alma, que é essa nossa alma viva pela graça santificante, que é fruto dele também. É essa alma criada pelo Pai que caminha no caminho da perfeição. O próximo a falar do Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu, né? Está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Então, o santificado seja o vosso nome, ou glorificado seja o vosso nome, esse deve ser o fim último do homem. Esse deve ser o fim último do caminho da perfeição. Quando você corre o caminho da perfeição, lá no final tem Deus. Nós estamos no caminho da perfeição para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Tá, mas não, porque ele está no início do Pai Nosso. Porque sempre a causa final, ela tem que estar primeiro, tem que estar na mente. Ela tem que ser o teu objetivo. Se eu quero construir uma cadeira, a cadeira é a última coisa que eu vou fazer. Antes disso eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que fazer a cadeira. A cadeira tem que estar na minha mente, né? Depois que o artista desenhou aquela imagem de Nossa Senhora, a imagem foi a última coisa que ele fez. A primeira coisa estava na mente dele, desenhar. Aquilo ali é um artifício, é uma arte aquilo ali, né? Ele fez uma cópia.
Só que isso está na mente dele, eu quero fazer uma cópia igual àquela lá. Então ele entende isso aí? Né? Então por que está no início da oração? Se o final, o último do homem é glorificar a Deus, por que está no início da oração? Porque antes de qualquer coisa, a causa final ela tem que estar na minha mente antes dele. Eu tenho que ir a Porto Alegre, mas antes de chegar a Porto Alegre já tem que estar na minha mente que eu quero ir a Porto Alegre. E que existe Porto Alegre, e que eu tenho como chegar a Porto Alegre. Não é assim? Tá. Então, para eu glorificar Deus, isso é o final. É o final. Para eu glorificar Deus, Deus tem que estar em algum lugar, que é lá no final do caminho da perfeição. E o segundo item agora vocês vão entender melhor. A terceira frase do Pai Nosso, então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Para que eu possa glorificar Deus, que é o fim último meu, que é o meu objetivo final, eu tenho que estar em algum lugar. Eu não posso estar no nada, lugar nenhum. Certo? Então, para eu glorificar Deus, eu tenho que estar onde? No reino. Eu tenho que estar no reino. O que é o reino? É o caminho da perfeição. É o corpo místico de Cristo. É a igreja. Tudo é a mesma coisa. Né? Então, eu tenho que estar em algum lugar. Na graça? Estado de graça? Eu tenho que estar em estado de graça, mas eu tenho que estar dentro do reino. Né? Sim, eu tenho que receber a força, algum alimento, coisa para... Mas a graça, Deus dá, a graça é uma coisa gratuita que Deus dá para todo mundo, inclusive os que não estão no reino. Então a graça e o reino não é a mesma coisa. Porque o pecador que está fora do reino, ele está recebendo uma graça habitual, uma graça atual. Isso ele não poderia se converter, né? Então a graça e o reino não é a mesma coisa. Graça, o reino é um lugar, é onde você está. Que nós podemos chamar de caminho da perfeição, nós podemos chamar de corpo místico de Cristo, né? Porque ou você está dentro da igreja militante, ou tu está dentro da igreja padecente, ou tu está dentro da igreja triunfante. Se tu não está em nenhum lugar de sair, tu está onde? Tu está fora da igreja, tu está fora do reino, tu está fora do caminho da perfeição, né? Então, para eu glorificar a Deus, eu tenho que estar dentro do reino. Eu tenho que estar dentro do caminho da perfeição. Eu estando dentro do caminho da perfeição, vai acontecer duas coisas. A primeira é eu glorificar a Deus. E a segunda é eu me glorificar. Porque eu tenho que me santificar. Só que eu não me santifico por mim mesmo. Eu me santifico por Deus, com Deus e para Deus. Não é assim? Então, na hora que eu estou no reino e estou me santificando, eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo isso para Deus, para santificar Deus. Só que para isso tem que estar dentro do reino. Então, por isso que o meu segundo pedido é: venha a vós o vosso reino. Para quê? Para que eu me santifique. A hora que enquanto eu me santifico, eu te santifico. Né? É aquilo que Cristo disse: eu me glorificando, eu glorifico o Pai. Né? Então, me dá o reino para que eu esteja em algum lugar onde seja possível a tua santificação, que eu consiga, estando em algum lugar, que eu consiga te glorificar. E ao mesmo tempo, obviamente, eu vou me glorificar, mas não por mim mesmo, por ti, porque enquanto eu te glorifico, eu me glorificando, eu faço a tua vontade. Eu te glorificando, eu me glorificando, eu te glorifico. Você entendeu isso aí? Enquanto eu dou umas enroladas. Muito bem. Para eu glorificar a Deus e para eu estar no reino, eu preciso de alguns meios. Eu pedi para Deus: Deus Pai, santificado seja o teu nome e venha para mim o teu reino. Para eu estar dentro do reino, me glorificando e glorificando a Deus, eu preciso de mais coisas. Eu preciso de mais coisas para me manter no reino, para me manter no caminho. A primeira coisa que eu tenho para me manter no caminho, para eu chegar rápido no meu final, eu peço o quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O que é a tua vontade? Para eu estar no reino, para eu caminhar rápido, para eu chegar no final, eu tenho que fazer a minha vontade? Não, para fazer a vontade de Deus. Eu tenho que seguir a providência divina. O que é a providência divina? A providência divina é o caminho que existe dentro do caminho da perfeição, que te leva ao lugar onde tem que ser.
certo? A providência divina é um mapa. Quer dizer, eu já estou dentro do reino, eu sei onde eu tenho que chegar. Agora eu tenho um mapa que Deus direcionou os caminhos, são esse caminho aqui, ó. Vai por esse caminho que vai dar certo. Isso é a providência divina. Eu tenho um caminho, o Rafael tem outro caminho, o Lohan tem outro caminho, a tia Vilma tem outro caminho, a senhora tem outro caminho, mas todos os caminhos convergem para o mesmo final, que é a glorificação de Deus. Eu tenho meu mapa, a senhora tem o seu mapa, mas tudo aquilo ali é providência divina, está dando para a senhora o caminho certo, está dando para mim o caminho certo, entendeu? É a providência. Se eu estou dentro do caminho, quero sair, não quero aceitar a providência, aí eu posso me perder no caminho, ou eu posso ficar parado, eu posso estar dentro do reino ainda, mas eu estou parado, porque de alguma forma eu não aceitei bem a providência, eu não aceitei bem o caminho que Deus determinou para mim. E aí eu fico parado, ou eu pego um caminho que até chega, mas é mais demorado. Talvez se eu morrer antes, eu não consigo chegar no objetivo, né? E nem sempre é um caminho bom, né? O evangelho desse domingo aí do Lázaro, no início ali fala, que a mulher fala, se tu tivesse vindo e tal, poderia não ter morrido e tal, né? E aí Jesus fala, não, tudo foi... o que foi feito foi para a glória de Deus, o fim, para cá. Eu fiquei pensando, o que essa mulher deve estar pensando quando ouviu isso dele, sem saber o que ele necessitava. Na situação de hoje, se a gente ouve pegando essa frase, vai ver, bom, eu estou no reino, o objetivo é a glória de Deus. Tudo que Deus coloca na nossa vida ali tem uma causa, tem sentido. O problema é que a gente não dá sentido. O problema é que a gente pega os nossos sofrimentos e desvirtua eles. E aí, ao invés de a gente pegar os sofrimentos e usar eles como caminho para chegar lá na glória de Deus, a gente vai tomar um caminho contrário, né? A gente perde a esperança, a gente se irrita, a gente para de rezar, a gente se desestimula, a gente perde a esperança, de certa forma, né? Antes a gente rezava mais, mas agora eu estou doente, me deu um problema no coração, estou com um problema familiar, um problema no emprego, coisa. Parece que aquilo é tão pesado, né? Aí antes tu rezava, agora daí tu não está rezando tanto, ia na missa todos os dias, aí agora começou a ir só domingo, porque é preceito, né? Então, o que o Eduardo falou, às vezes tu tem que seguir a providência, tu tem que, aquilo que Deus está te apresentando para você durante o teu dia, tu tem que abraçar e resolver. Esse é o melhor caminho, da melhor maneira possível, sem nunca perder a fé, né? Aí tem que fazer que nem o Paulo fez, né? Combati o bom combate, completei a corrida, preservei a fé, né? Guardei a fé até o final, né? Apesar de todas as tripulações, eu continuei no caminho ali, né? Então essa providência divina. Aí nós estamos santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então eu já tenho o caminho, já tenho o lugar, que é o caminho da perfeição, eu já tenho a estrada, eu quero chegar no fim, lá no meu objetivo, já tenho a estrada. Agora eu preciso do quê? Eu tenho que pegar aqui, caminhando, pedalando de bicicletinha até Manuel Viana, até Porto Alegre, vou fazer mais longe. O que eu tenho que levar na bagagem? Comida. Água e comida, né? Então aí eu peço outra coisa, outro meio. O primeiro meio é me dar a providência, me dar o mapa. Se quer que eu glorifique, tudo bem. Então me dá o lugar. Tá, agora tudo bem. Agora tu me dá os meios. O senhor me deu a minha meta e me deu o lugar, a pista de corrida. Agora me diga qual é a estrada que eu tenho que tomar, que é a providência, e me dá a comida, porque senão eu vou chegar até lá sem comida, né? Então, seja feita a nossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão nosso é esse que ele está falando? Primeiro é o pão cotidiano, é a comida mesmo do meu corpo, porque o meu corpo é instrumento da minha. Eu não consigo caminhar com a minha perfeição sem o meu corpo. Eu preciso ter comida mesmo, pão, carne, batata, massa. Mas principalmente o pão nosso cada dia é comida para o meu espírito, é para aquela vida interior que está caminhando com a minha perfeição, está seguindo a providência. Que comida é essa? Eucaristia, oração, fé,
se tu não tiver fé, não rezar, não ir nos sacramentos, você começa a corrida, mas logo ali tu vai tropeçar, vai cair e não vai ir para frente. Tu vai ficar parado. Parado. Tu não tem alimento, não tem comida. Entendeu? Então, se você tem fé, se você reza, se você tem a Eucaristia, se você segue os 10 mandamentos, né? Tudo que está dentro do recheio da vida cristã, isso tudo é comida. Isso tudo tu tem que ter para te manter correndo. Mas tu vai caminhando no começo, depois tu vai correndo, tu vai evoluindo na oração. Esse caminho, ó, tem etapas. Começa a oração vocal, oração meditativa, depois tu vai oração afetiva, depois vai oração de simplicidade, até chegar lá na via unitiva transformativa, união transformativa, que é o último, que é o final. Tem as etapas, tem as cidadezinhas que tu vai passando. Às vezes tu vai numa cidade, às vezes tu retrocede, às vezes tu volta, né? A oração não quer dizer que você agora eu estou na oração vocal, aí não precisa de oração vocal, não. Todo dia tem que ter oração vocal, todo dia tem que fazer a oração meditativa, a oração afetiva, a oração de simplicidade, todo dia. Até que vai chegar uma hora que Deus vai te dar uma comida mais forte. Vai fazer você correr daí é uma coisa infusa daí são os outros graus de oração. Né? Tu não tá mais de bike, te deu uma motinha. Deu uma moto, deu um helicóptero, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, o mapa. O pão nosso é cada dia, a comida, o pão nosso é cada dia nos dai hoje. Então eu tenho o mapa, eu tenho o objetivo, eu tenho o lugar, eu tenho o mapa, eu tenho a comida para a viagem. Eu não posso sair fora da corrida agora. Eu não posso ser eliminado da corrida. Eu tenho que continuar caminhando e continuar. Sempre. Então eu não posso sair da corrida. O que me tira da corrida? Pecado. Então por isso que eu peço. Então ele não, às vezes ele tira da corrida, às vezes ele retarda a corrida. Se for um pecado mortal, ele te tira da corrida, ganha um cartão vermelho. Se você for um pecado venial, um pecado, uma imperfeição, uma intemperança, ele retarda a tua corrida. Certo? Então o próximo passo o que é? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui no seu filho. Então, perdoe as minhas ofensas. Porque eu quero estar dentro do caminho da perfeição. Eu quero estar dentro do reino de Deus. Eu não quero sair do reino de Deus. Certo? E não só os pecados mortais. Porque se é pecado mortal, eu já nem estaria ali. Estaria fora. Ele está falando dos pecados veniais. Né? Principalmente agora, né? Eu estou dentro do caminho da perfeição. Pecados veniais. As minhas imperfeições, as minhas intemperanças, a minha concupiscência desordenada, a minha língua afiada, o meu pré-julgamento diário, né? O meu olhar de caçador, né? Aqueles videozinhos na internet que não, né? A maneira que eu trato minha esposa, não amo ela como Cristo amou a igreja, né? Não educo meus filhos na fé. Tudo isso aí, se eu estou fazendo imperfeitamente, ali é a hora de pedir perdão disso aí e se emendar, né? Tá entendendo? Então eu tenho que me manter no caminho da perfeição. O próximo passo o que é? Perdoai por nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas que nós perdoamos aqui no seu pedido. Não nos deixei cair em tentação. Então o meu foco tem que ser lá, chegar no final, eu tenho que estar concentrado. Se eu começar a pensar nas tentações, né? Se eu começar a pensar, se meu pensamento começar a pensar em coisas que não é para pensar, se o meu pensamento começar a pensar só em problema diário, pensar só em doença, pensar só no meu sofrimento, pensar só nisso, naquilo, o mundo me tenta, me diz as coisas que é para fazer, que está errado, mas eu faço, aquelas tentações do mundo, tentações do pensamento, tentações da carne, aquilo que me distrai. Então eu peço para Deus, o que me distrai, não me dê. Eu não quero me distrair. Eu quero pensar só no meu objetivo final. Claro que isso aí já eu acho que deve ser quinta ou sexta morada já, para você não ter tentação nenhuma e você pedir para Deus, não me dê tentação. Eu não tenho tentação nenhuma, não me dê tentação. Não permita que a tentação, entendeu? Porque o Pai Nosso, ele começa, ele é o próprio caminho da perfeição. Então você ficar livre, você pedir para Deus,
Você está puro já. Quando diz assim, perdoe os meus pecados, quer dizer, aqueles pecados que passou, eu não estou pecando mais, mas perdoe aqueles pecados que eu fiz. Agora eu não estou pecando mais. Eu não estou mais tendo tentações, me previna das tentações. Eu estou nas moradas mais profundas, né? E a última, o que é? Então está tudo certinho. Eu tenho meu objetivo, que é glorificar Deus. Eu tenho o lugar que é onde eu tenho que correr para glorificar Deus, que é o caminho da perfeição, que é o corpo místico de Cristo, que é os graus de oração ali. Está tudo certinho. Eu estou correndo, eu tenho um mapa, eu estou na providência divina. Eu tenho comida reserva ali, tenho comida para o meu dia a dia, né? Eucaristia, oração, fé, eu tenho tudo isso aí. Eu não estou em pecado, eu estou me mantendo no caminho da perfeição, eu não tenho nada eu não tenho nenhum pecado venial agora, vê que já é uma coisa mais adiantada, né? Eu não tenho pecado venial, eu não tenho as minhas imperfeições, já estou crucificando elas, já estou mortificando elas, eu estou levezinho, estou levinho, eu consigo correr no caminho da perfeição agora, estou correndo, né? Meus pensamentos, as minhas coisas que me tiram do foco, as tentações eu já não tenho mais. O que pode te atrapalhar agora? O mal. O lobo mau, né? A Branca de Neve está correndo lá, no caminho da perfeição, e o lobo mau está escondido atrás da árvore. Ela está quase chegando lá, o lobo mau vem. A Branca de Neve, tô falando do Branca de Neve e o lobo mau, né? Não é Branca de Neve? Não, é Chapeuzinho Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Então o Chapeuzinho Vermelho está correndo lá, no caminho da perfeição, correndo, né? E o lobo mau está só atrás da árvore lá. Então está tudo certinho, está tudo certinho. Aí no último instante, vem o demônio e rouba minha graça santificante. Porque é no último momento da nossa vida lá, no último momento, quando tu está no caminho da perfeição, tu está lá no último grau de oração lá, você não tem mais imperfeição, você não tem mais pecado nem venial, você não tem mais pecado mortal, as tuas tentações tu nem tem mais tentação, tu está focado só em Deus. Mas vem o demônio e pode te pegar. Então você, Deus, eu estou aqui, estou quase no meu objetivo. Exemplo. Me livre do maligno. Um mau pensamento. Imagine uma Santa Teresa, lá no final, o Santo Tomás de Aquino, lá no final da vida dele tem um mau pensamento. A Madre Teresa teve, né? Mas não no final. Na hora da morte também. Tu não pode ter um mau pensamento. Tá na hora da morte, a coisa na UTI, de vir ao hospital, tá na morte, pensando, realmente isso aqui, a missão é isso aqui mesmo, a vida tem, existe vida depois da morte. Aquelas pessoas que estão em sofrimento, pessoas que se suicidam, as pessoas de morte. Porque a inclinação no último, olha aqui, ó. Porque eu até mandei um texto, não sei se eu coloquei um texto para vocês, ou coloquei no Facebook hoje do São Pedro de Alcântara. Ele fala que a tua última inclinação no momento da tua morte é o que vai definir tudo. Ó. No juízo de Deus basta ser bom no último instante da vida para ser eternamente bom. No juízo dos homens, não, ele fala dos homens. Tem que dar tempo. Então no último minuto, tu tem que ter um pensamento bom. Você tem isso. Se tu está caminhando no caminho da perfeição, tu está lá na última instância, provavelmente, grande chance que você não vai ter um pensamento mau. Vai ter um pensamento bom. Só se o demônio vem e te tente, minta para ti, sei lá, dá um sofrimento, uma dor, alguma coisa, que você diga, que merda, Deus. Sei lá, né? Então é o último pensamento que vai. Mas então, pelo que ele está dizendo aqui, não precisa nada disso que tu está falando aí. Você pode ter uma vida horrível, no último momento faz um bom pensamento, mas e você vai fazer? Se a tua inclinação tá para o inferno, você vai chegar lá no último momento, a árvore vai desinclinar e inclinar para o outro lado? Pode ter fechar um carro e morrer na hora. Pode morrer na hora, no instante. Ou não deu tempo de você fazer um bom pensamento, ou você foi se inclinando e você passou 80 anos só pensando besteira, nunca se importou com isso aqui, aí no último minuto, qual é a chance? Tem a misericórdia divina, é misericórdia divina, né? Mas agora você vai apostar, tipo, não vou rezar porque no último momento não vou rezar, não vou na igreja, no último minuto vou fazer um bom pensamento, eu vou pedir Deus me perdoe.
a árvore cai para onde o lado que ela está inclinando, né? Então não vale a pena a gente apostar isso aqui. É melhor a gente ir treinando os bons pensamentos, treinando as boas atitudes. Já vou terminar a aula. É bom a gente ir treinando, por isso que a gente tem que estar no caminho da perfeição e se aperfeiçoando, para chegar lá no último instante você tem um bom pensamento, né? Certo? Então o Pai Nosso é tudo, veja bem, ó, relacionando com o caminho da perfeição, vocês não vão ler em lugar nenhum. O Pai Nosso é tudo e na ordem que se deve pedir. Vocês entenderam o caminho da perfeição e o Pai Nosso? Ali está tudo na ordem, direitinho, né? E tudo que tu precisa para você percorrer o caminho da perfeição, né? Então o Pai Nosso, ele pode ser rezado a qualquer momento nos graus de oração, né? Eu, por exemplo, gosto de rezar no momento da oração vocal, porque daí me dá um recolhimento muito grande para eu poder fazer a segunda parte, que é a meditação da palavra, né? Eu me concentro ali, fico ali 2, 3 minutos até construir minha cela interior ali, até parar de ouvir os barulhos ali, corrigir o barulho, corrigir o meu mau posicionamento, ajudar a vela que está mal posicionada e tal. Não que isso seja importante, mas a gente tem que ter ali um negocinho material para a gente se apegar, né, também, né, ter dar um estímulo, não se apegar àquele, dar um estímulo, né, uma vela, uma cruz, né, a gente gosta disso aí, uma imagem de Nossa Senhora ali no lugarzinho da tua oração, né, então tu até tu se ajeitar ali, vai 2, 3 minutos, aí tu começa, Deus, me dá fé, eu quero fé, me dá fé, aumentai a minha fé, né, me dá o Espírito Santo que eu possa te amar mais, né? Fica ali conversando com Deus, até colocando teus problemas que tu tiver, tu fica ali, deixa eu agora eu vou rezar o Pai Nosso. Aí tu faz um Pai Nosso assim, meditado, bem como eu estou falando aqui para vocês. E tu fazias antes ou agora? Não, eu fazia agora. Antes o máximo que eu fazia era rezar o terço, todo dia. Todo dia, nos últimos 6 anos eu rezo o terço. Eu nunca abandonei o terço, você abandona o terço tu continua rezando todos os dias, né? Tudo que tu faz, que tu fazia antes, você continua fazendo. Sim, claro, aperfeiçoando. Aquilo lá que tu fazia serve, é um combustível. Mas essa oração que eu estou falando, essa é fundamental. Tem que fazer, tem que fechar no teu quarto sozinha lá e fazer a oração. E aí eu uso o Pai Nosso ali naquela oração vocal, eu começo no Pai Nosso. Eu demoro ali em torno de uns 10 minutos no Pai Nosso, eu fico passando tudo isso aí, imaginando dentro do caminho da perfeição e pedindo para o Pai aquilo ali, para eu me manter no caminho da perfeição. Aí a hora que eu digo, agora está bem, agora estou bem, acho que eu estou num recolhimento bom, assim, acho que eu não vou insistir na oração vocal, terminei o Pai Nosso, às vezes rezo uma Ave Maria, senão deixo para depois, e aí eu começo a fazer, pego o texto que eu selecionei, curtinho, e eu começo a ler aquela passagem ali, aí eu vou, eu li, agora vou meditar. Quando eu começo a meditar, eu começo, eu entendi isso aqui, o que isso quer dizer é tal coisa, o que eu levo para mim disso que isso que está falando aqui, a palavra de Cristo, o que serviu para mim, né? Então, aí eu percebo que a luz está me iluminando, eu percebo que a luz está ali me iluminando, que é a luz do Cristo e o próprio Cristo. Aí eu começo a amar, tu começa a ter um amor, começa a ter uma quedinha ali pela luz, ali e tu vê, pô, mas o Cristo está aqui. O gosto. Isso, tem que ter o gosto, exatamente. Tem que ter o gosto. Aqui tem sabor ali para você, não é sabor é uma coisa agradável, não dá vontade de você sair daquilo ali. Claro que o teu corpo chega uma hora que cansa, aí tu tem que terminar a tua oração, mas se não fosse pro teu corpo, tu continuaria ali em oração, né? Enquanto tu viu, passou 40 minutos, passou 50, 1 hora, 1h10 às vezes, fica ali. Aí quando você está recolhido, mais recolhido ainda, você começa a amar o Cristo, tendo a fé que o Cristo está ali presente mesmo. Tipo, Cristo, como tu é bom comigo, tu fez eu entender aqui a palavra, essa palavra está servindo para a minha vida aqui. Essa transfiguração aí que tu falou, aí que tu transfigurou, isso eu também tenho que acontecer comigo, eu também tenho que me transfigurar, também tenho que me modificar. Eu tenho que construir um Cristo em mim, né? Eu tenho que me cristianizar, né? Me transformar num novo Cristo, né? Então o Cristo diz, o Novo Testamento está te ensinando a você ser o novo Cristo. E aí você passa para a oração afetiva. O que é a oração afetiva? Você está amando Cristo mesmo, você fica ali concentrado, não pensando em nada,
Esquece a oração agora, esquece a meditação que tu fez, esquece, agora está só no Cristo ali. Está amando Cristo, está imaginando Cristo ali, ele crucificado na cruz, ele ressuscitado, ele tendo um milagre, ele no presépio, está ali amando ele, amando ele. Aí quando teu corpo não aguentar mais, teu corpo é empecilho, né? Não aguentar mais, aí tu faz uma ação de graça, ali, agradece, reza uma Ave Maria, agradece ali ó, a São Miguel, Nossa Senhora que está ali, reza uma Ave Maria, reza as orações que tu quer ali, né? Faz o sinal da cruz, pronto, acabou a oração, apaga a vela. Só que a oração não termina aí. Quando você sai, uma oração, você tem 1 hora de oração, 40 minutos, quando você sai, aquilo que você meditou, por isso que é bom fazer oração de manhã cedo, aquilo que você meditou, você tem que continuar pensando, sempre que você puder, você volta na meditação que você fez durante o teu dia, entendeu? Orai sem cessar, diz a Bíblia. Então a oração ela não se interrompe naquela 1 hora, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Quando você termina, fala assim, da cruz, não, agora eu vou trabalhar, vou tomar meu café, vou trabalhar, vou fazer minhas atividades. Tem que estar sempre meditando, sempre tudo. Claro que isso é um exercício. Tem que pensar, como é que era o texto que eu li hoje? Falava sobre o semeador saiu a semear. Ele falava das 10 virgens. Então, ele falava do cara que foi convidado para o casamento e chegou sem as vestes adequadas. Né? Eu tenho que ter as minhas vestes adequadas. Né? Claro, levar aquilo para o... O que é as vestes adequadas? O que é eu ter a veste adequada? Quer dizer, eu estou no caminho da perfeição e eu tenho que ter minhas vestes adequadas. Eu tenho que ter uma finalidade, que é a glória a Deus. Eu tenho que ter eu tenho que me glorificar, objetivando glorificar a Deus. Eu tenho que ter um mapa, eu tenho que ter a comida, eu estou no caminho da perfeição, estou caminhando. Eu tenho que ter eu tenho que estar livre dos pecados, tenho que estar livre dos meus pensamentos, tenho que estar livre das tentações e do maligno. Isso aí é estar preparado. Tá? Então, obrigado pela presença de todos. Vamos fazer uma oração e finalizar nossa aula de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bota ali no grupo então. Agora grava. Porque eu não